Marvin. Ternate, Ilhas ao Norte de Maluco, março de 1858. Malthus. Malthus. Os humanos deveriam ter dominado o planeta agora. É o que Malthus diz. É o que Malthus diz. Malthus. Deveriam já ter dominado o planeta. Nada disso aconteceu. Por que não? Por que não? Malthus. Pressões externas. Pressões. Desastres naturais. Malthus. É o que diz Malthus. Será que as mesmas leis se aplicam aos animais? Pressões externas. Desastres naturais. O paraíso. E se for verdade, pode ser a resposta. A resposta. A resposta que qualquer cientista, qualquer ser pensante possa se perguntar. Qualquer ser pensante possa se perguntar. 3 meses depois, Downhouse, Kent, Inglaterra. Como está hoje, Joe? Vamos lá, garoto. Eu desci mais rápido que você. Eu sou o próximo. Eu vou descer de novo. O carteiro chegou. Sou eu de novo. É legal. Bom dia, senhor carteiro. Bom dia, Sr. Parson. Muito obrigado. Obrigada, Parson. Por nada. Eu posso ser o carteiro? É a minha vez. Minha vez. Eu acho que é a vez do Frank. Frank. É melhor se apressar, Frank. Já são 9h30. Tudo bem. Venham, meninas. Obrigada, Vamos Ed. ficar lá fora. Fique calmo. O sol continua lá fora. Carteiro! Vem. Obrigado, Frank. A correspondência chegou cedo. O que é isso, papai? Um modelo de célula de uma colmeia. Podemos estudar as abelhas? Claro, acho que podemos. Eu que ganhei. Claro que não. Fomos nós que ganhamos. Para com isso, Lenny. Mas é verdade. É você sempre que perde, não é? Não, você também perde. É, você também. Bom dia, Jane. Bom dia, Parslow. Bom dia, mestre Charlie. Como está, meu adorável garoto? Parslow! Pegue o Jane, por favor. Tome. Charles? O que houve? Eu fui plagiado. 20 anos de trabalho e eu fui plagiado. Ele quer que eu envie para Lyle. O que eu faço? Não posso omitir isso. Farei o que me pede. Tenho que fazer, mas... Charles, um passo de cada vez. Analise a situação, sim? Sim. O artigo é de um rapaz chamado Wallace.
Ai, Alfred Russel Wallace. É do oeste de maluco, eu acho. Ele me mandou um trabalho sobre a tendência das De variedades. se afastar indefinidamente do tipo original. Sim, estou vendo. O que significa? O que isso significa? Que não tenho saída. Checkmate. Nossas teorias são idênticas. Ele até usa frases dos meus livros. A luta pela sobrevivência, por exemplo. Não sei o que fazer, Emma. Não sei para onde ir. Agora deve sentar-se calmamente e me dizer quem é este homem exatamente. Não sei defini-lo, Emma. Um viajante, explorador, naturalista. Ficou um tempo na Amazônia e escreveu sobre isso. De leitura agradável e aborda um leve ponto de vista científico. Você já ouviu? Uma vez. Há 2 livros que mudaram o curso da minha vida. Um narra a viagem de Humboldt pela América do Sul. O outro é o seu A Viagem do Beagle. Humboldt? A primeira vez que tentei ler, não terminei. Mas na segunda vez, quando eu estava em Cambridge, eu devorei. Nada melhor para estimular a sede de um jovem viajante. Mas você já esteve em lugares mais selvagens do que eu. Eu nunca visitei a Amazônia. Há quanto tempo? Não é o Sr. Charles Lyell? E seus estudos, como vão? Sim, é ele. O livro dele também mudou a minha maneira de pensar. Princípios de Geologia é incrível. É claro. O senhor acha que poderia nos apresentar? Claro que sim. Me desculpe pelo atraso, meu caro Charles. Não se preocupe. Permita-me apresentar o Sr. Alfred Russel Wallace. O aventureiro da Amazônia. Sr. Wallace? É uma grande honra conhecê-lo, Sr. Charles. Sim. Bem, agora devemos ir. Eu não vou mais ocupá-los. Foi um prazer conhecê-lo, senhor. Igualmente, senhor. Esse é um diamante bruto. Como assim? Acho que o pai dele era um tipo de advogado do interior. Não pôde lhe dar uma boa educação. Parece que conseguiu por meios próprios. O Wallace foi para o exterior depois disso, para o Oriente. Trocávamos cartas. Sobre sua teoria? Não, quero dizer... No começo, não. Eu queria espécimes de aves criadas há tempos em lugares remotos. Ele me mandou aqueles patos de Bali, lembra? As pessoas lhe mandam tantas coisas. Sim, é verdade. Wallace era uma delas. Ele ganha vida assim, coletando e vendendo espécimes. Então li um artigo que ele escreveu. Eu fiz anotações nele, deve estar por aqui. O título era... Sobre a lei que regula a introdução de novas espécies. Não fiquei impressionado, não havia nada de novo, mas... Onde estão as anotações? Charles, não se preocupe com isso agora. Eu escrevi para o Wallace, dizendo que tínhamos ideias semelhantes. Lyell me alertou. Aqui está um membro do Clube Borough para fãs de pombos. Achei que era do Filoperisteron. Frequento o Philo, claro, mas seu amigo aqui prefere o Borough. Nos encontramos onde quer que haja lojas de bebidas e cerveja. Não temos o mesmo gosto. Mas eu gosto. Agora, considere a grande variedade de pássaros que surgiram dos ancestrais dos pombos. Como fazem isso? Por variações pequenas. E as variações criadas por esses métodos são muitas. Tenho 15 variações aqui. E posso contar o equivalente a 3 gêneros e 15 espécies boas. É fantástico. Mas onde é que você quer chegar? E se for igual na natureza? E se a natureza for capaz de forçar e preservar essas variações, que pouco a pouco vão produzindo grande mudança? Com qual mecanismo? Pelo isolamento geográfico, mudanças climáticas. Essas variações podem ou não ser benéficas, assim como o criador doméstico retira as variantes de risco. A natureza o faz.
Seleção da natureza, seleção natural. Você tem provas disso? Tem. Vejo que não gostou muito da ideia. Eu preciso de tempo para pensar. Você disse isolamento geográfico. Aquele jovem Wallace também menciona isso. Temos muito em comum na forma de pensar. Não precisa tomar cuidado. Não vejo em Wallace uma ameaça, mas há homens muito influentes trabalhando exatamente na mesma linha. Devia publicar algo. Não, eu não estou pronto. Algumas partes pequenas de seus dados. Então, as pombas, por exemplo. Mostre sua teoria, deixe-a marcada, deixe que seja citada e entendida. Seria terrível se após todos esses anos de trabalho fosse plagiada. Por que não publicou um resumo, um artigo? Estava determinado a terminar o livro. O grande livro. Sim. Decidi que a questão de prioridade não era importante. Esse foi o único motivo? Havia um olhar em Lyle quando lhe falei sobre a teoria. Um olhar de medo. Sir Charles Lyell, o mais importante geólogo de sua geração, o homem que provou que a Terra tem milhões de anos e não milhares como acreditavam os religiosos, esse cientista indomável estava com medo. E com razão. Emma, eu acho que encontrei a resposta para o grande mistério. E se eu estiver certo, o Deus em que Lyell tanto acredita está morto. E o Deus em que eu acredito? Charlie é meu querido, é de verdade. Brinque comigo. Deixa eu dar uma olhada. Dói aqui? Não. Vamos chamar o Dr. Englehart amanhã. Para ver o que ele acha. Por que não vai para o seu quarto? Sim, mãe. O que há com Ed? A garganta dói. Devemos levá-lo ao médico? Talvez amanhã, se não se sentir melhor. Não se preocupe, Charles. Como posso não me preocupar com a saúde de meus filhos? Tirando William, todos parecem ter herdado minhas doenças. Que bobagem. Frank e George têm palpitação. Eles tinham, cresceram sem. Lenny e Horace são frágeis. Não me parecem tão frágeis assim. Não se pode escapar do fato de que somos primos. Não é um fato do qual acho que se deva escapar. Charles, não deixe que seus conhecimentos científicos o enlouqueçam. Nossos filhos não são pombos. Verdade. Não podemos nos esquecer da nossa querida Annie. Obrigado, Annie. Rápido, papai. Aqui, papai, rápido. É claro, nunca esquecerei. Eu nunca vi esse bicho antes. Pega ele. Vamos levar pro papai. Olha o que encontramos, papai. O que temos aqui? Que diferente. Geotrupes decorários. Aqui está. Mas que belo companheiro. Pode ir. Não coma, Joe. Quando eu estava em Cambridge, tinha mania de pegar besouros. Lembro que um dia encontrei 2 dos mais raros. Peguei um na minha mão esquerda e outro na direita. Foi então que vi o mais raro de todos. Panagias crux major. O que fazer? Não queria perder os que estavam em minhas mãos, mas perder o Panagias estava fora de questão. Então,
Coloquei o que estava na mão direita na minha boca. Que nojo! E sabem o que o danadinho do besouro fez? Soltou um ácido em minha garganta. É mesmo, Charles? Devia ser um bombardeiro. Eu cuspi, soltei os outros e perdi os 3. Ah, uma moral aí. Vamos estudar as abelhas hoje, papai? Hoje não, Frank. Amanhã, quem sabe? Vem me pegar! Eu vou te pegar sim! Eu vou te pegar! Frágeis. Vem, Joe! Decidiu o que fazer com Wallace? Eu vou te pegar! Farei o que ele pediu. Mandarei seu trabalho para Lyle. Sim, Joe! Meu caro Lyle, suas previsões se concretizaram tão duramente como nem podia imaginar. Nunca vi tanta coincidência. Se o Wallace tivesse meu esboço escrito em 1842, não teria feito um resumo melhor. Então toda a minha originalidade, qualquer que seja, será destruída. É melhor dar uma olhada antes de enviar. Por favor, devolva o manuscrito que ele não queria publicar. Mas com certeza vou desconsiderar e me oferecer para enviar aos jornais. Acha mesmo necessário? Eu devo agir com honra. Mas como você mesmo diz, Wallace não pediu sua ajuda para publicar. Está implícito. Está? De qualquer forma, se eu ignorar seu pedido, posso ser justamente acusado por suprimir o trabalho de um colega. Que nunca digam isso de mim. Mas é tão injusto. Há quantos anos tem trabalhado em sua teoria? Desde sua viagem no Beagle. Eu tinha essas ideias bem antes disso. Quando era estudante de medicina em Edimburgo. Um de meus professores era o Dr. Robert Grant, um homem de ideias revolucionárias muito avançadas. Sua paixão era a vida marinha primitiva, especialmente as esponjas. Seria muito ousado imaginar que no longo período de tempo desde a existência da Terra, todos os animais de sangue quente surgiram de um único filamento. Reconhece a citação? É de zoonomia. Exatamente. Do livro Zoonomia do grande doutor Erasmus Darwin. Fomentada pelos raios de sol nas cavernas primitivas. A vida orgânica é gerada abaixo das ondas. Sem paternidade por geração espontânea. Surgem as primeiras partículas de vida animada. Pode ser capaz de citar. Mas pelo que eu estou entendendo de suas ideias, não aprendeu com ele. Conhece o trabalho de Lamarck? Um grande pensador. Eu o conheci quando estava em Paris. Ele demoliu a noção de que as espécies foram criadas e separadas por obra divina. Ele diz, e concordo com ele, que a origem e progressão das espécies se dão física e quimicamente obedecendo leis naturais. Por que está tão surpreso? Essas podem não ser ideias novas para o neto de Erasmus Darwin. Pobre Lamarck. Todas as reações políticas e científicas estão contra ele. Os arpões envenenados e os escudos blindados pela ignorância estão montados em seus cavalos intelectuais. Ele era fascinado pelo mundo microscópico. Fazia desenhos incríveis. Ele me deu isto. É uma espécie marinha chamada flustra. Parece um musgo marinho primitivo que contém uma colônia de pólipos nos tentáculos. Você não vai acreditar se eu lhe disser que alguns homens, disfarçados de naturalistas, ainda consideram a flustra uma planta. Ele falava assim? É, mais ou menos. Na verdade, tenho como provar, sem a menor sombra de dúvida, que é um animal. E um animal que, com toda certeza, pode nos mostrar de onde vem a vida que nós conhecemos. Dizia que eu tinha que voltar meus estudos para o mundo microscópico.
Procurar respostas para grandes perguntas nas menores coisas. Comecei a pesquisar na praia. Observei o movimento dos cílios das lavas de uma espécie de flustra antes desconhecida. Grant escreveu um artigo sobre isso, mas não mencionou minha contribuição. Outra lição que pareço ter esquecido. Eu acho que suas visões religiosas eram tão radicais quanto as científicas. Vai ver, não discutiram isso. Charles, não faça nada. Não seja precipitado com relação ao Wallace. Pense com cuidado. Um jogo ou toco para você? Toque para mim. Preciso relaxar. Abra bem a boca. Fique parada. Isso. Assim. Não é escarlatina. Por quê? Achou que poderia ser? Vocês não sabem? Há um surto no vilarejo. O quê? Não ouvimos nada. Eu tenho quase certeza que é um tipo de amidalite, mais aguda, que chamamos difteria. Eu detesto a ideia de ter um trabalho plagiado por um novato. Deve se defender. A prioridade é tudo. Devemos fazer um cronograma, detalhando passo a passo as etapas que o levaram à sua teoria. Minha teoria. Minha abominável teoria. É tudo culpa sua. Minha culpa? De sua família. Principalmente seu pai. Sabe bem que, se não fosse por ele, nunca teria colocado os pés no querido Beagle. Meu próprio pai foi culpado. DeMalt, casa do Dr. Robert Darwin, 1831. Bem, Charles, é melhor desistir. Eu pensei no assunto com cuidado e não posso consentir que faça tal loucura. Ir atacar a igreja. Essa sua viagem, expedição, seja lá o que for, causaria danos irreparáveis à sua reputação como clérigo. Alguns dos melhores e mais respeitados naturalistas são clérigos, pai. Sim, mas mantém suas caças a besouros e borboletas em suas paróquias. Eles não saem desbravando o mundo num barco. E, além disso, sua prioridade em Cambridge é se preparar para a ordenação eclesiástica. História natural é ou deveria ser apenas um passatempo. É mais do que isso. Pai, é mais do que isso. Diria que tem grande reputação como naturalista? Bem... Não. O reverendo professor Henslow me recomendou. E o Sr. Peacock? Peacock? Nunca ouvi falar. É um rapaz da Trinity e amigo do capitão Fitzroy, que é comandante do Beagle. Minha maior preocupação é que, se você realmente for, não consiga se firmar numa profissão depois disso. Eu não sei como pode dizer isso. Ora, eu digo isso porque há precedentes. Você queria ser um médico e eu lhe mandei para Edimburgo. E deu em nada. Não aguentava aquelas salas de cirurgia. A sujeira, os gritos dos pacientes, o sangue. Era revoltante. Depois foi à igreja.
Eu mandei para Cambridge. E agora vai trocar tudo isso por uma aventura desajuizada qualquer. Não, não, não. Essa sua indecisão tem que acabar. Você será um clérigo. Com licença. Preciso trocar de roupas. Vou para Mera essa tarde. Charles. Se me trouxer um homem de, digamos, juízo, que o aconselhe a ir, eu poderia reconsiderar. Obrigado, pai. Não pare, por favor. Charles, veja só. Tio Joss. É do meu pai. Que ótima aparência, Charles, não é, Emma? Bem-vindo a Mer, Charles. Obrigado. Isso foi maravilhoso. Ninguém toca Chopin melhor. Ele diria que eu estraguei a música. Bobagem. Seu pai receitou turpentina para minha dor, Charles. O que mais ele diz? Oh, muitas coisas sobre um assunto ao qual chama de sua viagem de descoberta. Acho uma bobagem. Não é bobagem, tio Joss. É uma oportunidade divina de conhecer a América do Sul, a Austrália, as ilhas do Pacífico, o mundo. É o meu grande sonho. Então deve ir, Charles. Claro que deve. A Marinha não pagará os meus gastos. E sem o apoio do meu pai... Seu pai diz que se eu discordar dele, quer que você siga meu conselho. Aconselho a ir, papai. Sim, papai. Parece uma boa ideia, mas eu conheço meu cunhado. Terá de ter bons argumentos. Eu nasci para isso. Eu sinto isso. Eu sei, tio. Eu não entendo. Me lembro de como ficou bravo uma vez e disse que só me importava em atirar em cachorros e pegar ratos. Disse que eu era uma desgraça para mim e para a família. E agora que encontro algo que gosto, ele se opõe. É sempre o que ele quer, nunca o que eu quero, tio. Uma viagem marítima é sempre perigosa, Charles. Muito perigosa. Talvez tenha medo de lhe perder. Você é um filho muito querido para ele. Ele não demonstra sentimentos, mas tem coração. Bem, devo fazer algo. E vamos fazer. Apresentar argumentos racionais para cada uma de suas objeções. Então, quando ele diz que é loucura, devemos dizer que, ao contrário, você tem objetivos muito definidos aos quais se dedicar e pode adquirir o hábito de se aplicar. Eu posso me aplicar e realmente me aplico quando o assunto me interessa. No presente, meus estudos me entediam e continuará assim. Mas a história natural me fascina completamente. E pode-se dizer que sua sede de conhecimento pela história natural seria saciada ao longo dessa expedição. Acha que basta? Sim. É a verdade. Então você foi. Ah, expedição. Quase 5 anos. Nos cantos mais distantes da Terra. Esperávamos suas cartas. Tentei passar a maravilha que era. Era como... entrar em uma biblioteca natural. Eu escrevi isso? Sim. Devia estar me referindo à floresta tropical brasileira. O verde brilhante das folhagens, o grande luxo da vegetação. Levei princípios de geologia de Lyell comigo. Havia acabado de sair. Que livro! Eu comia, morava e dormia com ele. Em Punta Alta, na Argentina, fiz a primeira descoberta.
É por ali, senhor. Encontramos os restos do que descobrimos ser um megatério. Um animal enorme da família da preguiça. Então pensei, estava encucado. Como estes restos chegaram lá? Como se formou esse cemitério? Que forças atuaram? Apenas quando voltei à Inglaterra, percebi que havia um mistério maior. Esses restos eram versões gigantes de criaturas conhecidas, tão similares que deveria haver uma ligação entre elas. Qual seria? Havia enigmas por todo lugar, alguns por causa dos achados fantásticos como o megatério, outros pelos objetos tão pequenos e aparentemente sem importância. Um dente de cavalo fossilizado. Encontrei quando estava com os gaúchos na Argentina. Qual é o enigma? Bem, sabe-se que alguns cavalos foram levados para a América do Sul pelos conquistadores espanhóis no século XV. Mas ali, nas minhas mãos, nos Pampas, estava a prova de que em um passado distante, cavalos foram para lá. O que aconteceu com eles? E como eles foram extintos? Sabia que na minha viagem não senti as pernas e fiquei enjoado com o balanço do mar? E como aguentou? Eu era jovem. O fato é que, quando cheguei aos Andes, fiquei fascinado e nada assustado ao sentir os mesmos sintomas. Não suportou. E lá encontrei conchas fossilizadas. E as conchas agitaram meus pensamentos ao prover a cura para a minha doença. Mas eram menos empolgantes para o meu amigo, Capitão Fitzroy, mestre do Beagle. Pergunte a si mesmo, como é possível haver resíduos de conchas no topo da montanha? A menos que num passado distante, o mesmo pico das montanhas estivesse no nível do mar. Sempre me fizeram acreditar que há alguns milhares de anos, no tempo da Arca de Noé, o mar se revoltou e inundou a América do Sul. Ao recuar, deixou vestígios para trás. Acha que é uma boa explicação? Como você explicaria? Que aconteceu ao longo de muitos anos, por processos que nós dois conhecemos bem. Concepción. Quando chegamos ao porto, ou melhor, ao que sobrou dele. Terremoto? Exato! Encontrei mexilhões acima da marca da maré. A terra se elevou em muitos metros, imagine. Várias pequenas mudanças, do mesmo tipo, há milhões de anos. Então, o livro bíblico Gênesis está errado. No que me fizeram acreditar, está errado. Cuidado, filósofo. Você mesmo me deu o livro de Lyle. Achei que aceitava suas ideias. O que aceito ou não aceito, o que eu acredito ou não acredito, não importa. O perigo do que diz pode acabar com verdades bíblicas. Uma machadada na raiz da fé pela qual vivemos e que sustenta a nossa sociedade. William, passamos o quê? 3 anos sem discutir. Não vamos estragar isso agora. Não sou literalista. Não acredito que uma tempestade de 40 dias tenha levado isso aos Andes. Só estou lhe dando um conselho. Um conselho de amigo. Se atacar a Bíblia, vai causar muita dor e muita raiva. Bom, tenho assuntos a resolver agora. Ele não entendeu. Eu não estava atacando a Bíblia. Só estava me perguntando se havia ciência nas Escrituras ou se lidava com coisas totalmente diferentes. Foi uma pergunta razoável. As pessoas não veem assim. Quando atacam a Bíblia, sentem muita dor e ficam muito zangadas. Voltemos à sua viagem. Relembrando, não fiquei muito preocupado com a beleza e variedade do que via, mas sim com minha falta de compreensão do significado de tudo aquilo. Por exemplo? Bem, um morador inglês da Ilha Charles, em Galápagos, me disse que podia encontrar tartarugas gigantes em todo o arquipélago e que pelas marcas de seus cascos dava para saber de qual ilha vieram.
Tomei nota, claro, mas na época deixei escapar. Você adorou Galápagos, não é? Ah, foi fantástico. A cornucópia dos maiores tesouros da natureza. Eu colhia freneticamente os espécimes. Minha caneta percorria velozmente as páginas de meus cadernos. Claro, eu sentia que ali estavam as peças do enigma. Respostas para as perguntas que rondavam minha mente. Parecia muito obscuro, fraco. Coletei vários tipos de pássaros, de vários formatos e tamanhos de bico. Eu os agrupei em cambachirras, bico grosso, papa-figos e tentilhões. Mas na pressa esqueci de anotar de qual ilha havia coletado cada um. Escrevi em julho de 1837, 10 meses após voltar à Inglaterra. Dei o nome de zoonomia, em homenagem ao meu avô. Todo o meu conceito sobre as variedades e como elas surgiram. Aqui há algo importante. Os pássaros de Galápagos. Já lhe falei de Gould? John Gould? Superintendente da Sociedade Zoológica de Londres? Ah, sim. Como eu devo a esse homem. Deve se lembrar que na reunião de janeiro da sociedade, reportei que parte da sua coleção de Galápagos, que achava ser uma mistura de diferentes pássaros, era de fato uma série de tentilhões, um novo grupo com nada mais de 12 espécies. Bem, encontrei uma 13ª. O que achava ser uma cambachirra é outro tentilhão. Mas fiz outra descoberta. Uma descoberta muito particular. Os mockingbirds. Você classificou cada espécie por sua ilha de origem. Você pensou, e eu também, que fossem variações. Não são. São de espécies diferentes. Diferentes? Sim, não tenho dúvidas. E cada uma de uma ilha diferente. Eu fiquei perplexo. Espécies diferentes habitando ilhas diferentes, mas muito próximas. Como se explica isso? Migraram do continente, como sugeriu Gould, ou havia outro mecanismo em atuação? Isoladas nas ilhas, será que começaram a mudar? Essa era a evidência da transmutação gradual em ação. Se fosse, a estabilidade das espécies estaria completamente questionada. Mas havia muito que eu ainda não sabia. Havia muito a aprender. Comecei a consultar especialistas em todos os campos. Consultei até meu pai. Já se perguntou como os instintos são transmitidos de geração a geração? É alguma forma de memória herdada? Olha, houve um caso uma vez. Um idoso, cuja memória havia se esvanecido, se lembrava apenas das canções da infância. Conseguia cantá-las perfeitamente. E até cantava. Mas, de certa forma, era, como posso dizer, pouco consciente. É o que mais se aproxima do que você chamou agora há pouco de instinto. O que está tramando, hein? Tramando? O jardineiro me disse que você tem feito muitas perguntas sobre mudas de plantas e polinização cruzada. Vamos lá, diga por quê. Eu estava pesquisando sobre a mudança gradual das espécies. Transmutação. Bem que eu desconfiei. Seguindo os passos do seu avô, não é? Tenha cuidado, Charles. Muito cuidado.
Essas ideias são muito perigosas. São vistas não só como ataques à religião, mas a toda a ordem moral social. No caso do meu pai, felizmente para a reputação dele e minha, elas ficaram apenas na esfera da especulação filosófica. O mundo poderia considerá-las meramente excêntricas. Mas, se alguém puder provar cientificamente, pode esperar que virá chumbo grosso. Este é meu próximo caderno. Eu o chamo de caderno C. Pode ver as minhas tentativas de responder às questões que surgiam. Vi que a mutação das espécies deveria ser lenta e levar um longo período de tempo, como as mudanças geológicas de Lyell. Essa ideia me tomava em cada campo que investigava. Por exemplo, o isolamento geográfico. Lembra das tartarugas gigantes de Galápagos? O fato de espécies vivas e extintas do mesmo tipo serem encontradas nas mesmas áreas. Percebi que só a lei da evolução solucionaria o enigma. Vê o que escrevi aqui? Toda a estrutura balança e cai. Toda estrutura? Toda a visão tradicional da ordem fixa da criação, sendo o homem o seu apogeu. Percebi que as leis de transmutação, seja lá quais forem, devem se aplicar à natureza inteira, inclusive ao homem. Mas o homem, o maravilhoso homem, é uma exceção. Não adiantou. Não pude escapar da verdade. O homem é claramente um mamífero. Tem os mesmos instintos e sentimentos que os animais. O homem não é exceção. Eu não sei o que dizer, Charles. É perturbador. Muito perturbador. Mamãe está lendo uma de suas histórias. Qual? Um punhado de açúcar. Ah, em que parte ela está? Bob e Lizzie chegaram à casa do avô, mas levaram sal ao invés de açúcar. Aqui está. Quando o chá estava pronto, o velho colocou o sal no açucareiro e ficou muito surpreso ao ver que era branco. Bem, tudo muda hoje em dia. Suponho que o açúcar mascavo ficou branco. Quando Bob tomou o chá, ele disse: "Mas que chá estranho, vovô." "Bobagem, menino, não seja manhoso." Lisa então tomou um pouco do seu. O velho tomou um pouco do seu chá e disse: "Por que há sal nesse chá?" E olhou para o açucareiro. "Por que, Bob? Por que trouxe sal ao invés de açúcar?" "Por isso foi barato e..." Abelhas amanhã, papai. Veremos, Frank. Veremos.
Andei pensando no seu caderno C. C de controvérsia? C de calúnia? C de criminoso? C de confrontos, talvez? Não o terminou na mesma época em que começou a ficar doente? Foi mesmo? Sabe muito bem que foi. A dor que senti foi muito real, isso eu garanto. Me lembro de Kenmer quando tinha de tocar nas festas em casa ou o papai convidava os vizinhos. Eu me sentia muito mal. Eu acho que era pura ansiedade. Mas os sintomas eram muito reais e isso eu garanto. Você está fantasiando. Na época, embora tenha me convencido da verdade da transmutação, não tinha descoberto ainda a sua causa. Mas descobriu. Caderno D. De demônio. Foi uma época infernal, sem dúvida. O outono de 1838. Anunciamos nosso noivado em novembro de 1838. Ah, eu não quis dizer isso. Era meu trabalho. Eu estava ajudando Fitzroy com os anais da viagem no Beagle. Estava terminando um trabalho de geologia. Minha saúde estava péssima. Lutava para entender a transmutação. Quando encontrei isto. Malthus. Malthus calculou que a população humana poderia duplicar em apenas 25 anos, mas não dobrou. Por quê? Primeiro, uma combinação de fome, guerras e doenças. Depois, o que ele chamava de restrição moral. Ou seja, condicionar o nascimento das crianças aos laços do matrimônio. Mas, claro, entre animais e plantas não há tais restrições morais. Mesmo assim, as pressões do crescimento populacional com recursos limitados é a mesma. O resultado era apenas um: massacre. Citando meu avô Erasmus, o mundo é um grande matadouro. De repente vi a natureza como realmente é: predação, competição, excesso de reprodução, morte. Uma guerra de todos contra todos. De espécies, inclusive o homem, Emma. Digladiando entre si e dentro de seus grupos. Há uma força de 100 mil alcunhas impelindo todos os tipos de estruturas aos penhascos da própria natureza, ou melhor, formando penhascos, para empurrar os mais fracos. E o resultado final disso deve ser a escolha de uma estrutura e adaptá-la à mudança. Anos mais tarde, dei um nome a esse processo. Eu o chamei de seleção natural. Sim, acho que me mencionou algo na época. Bem, queria que conhecesse meu raciocínio antes de nos casarmos. Charles, a natureza pode ser terrível, mas também é linda. Quando vejo uma flor, não vejo feiura, vejo beleza. Puramente irresistível. Charles, me contou sobre a sua teoria antes de nos casarmos, mas contou a mais alguém? Era apenas uma teoria. Mantive em segredo até conhecer Hooker, em Kew Gardens. E quando foi isso? É importante. Eu acho que foi em 1844. Joseph, estou engajado num grande trabalho. Eu estou quase convencido de que as espécies não são imutáveis. Charles, essa não era a sua opinião inicial. Não. Era exatamente o contrário. Eu acho que descobri uma forma simples pela qual as espécies podem se tornar perfeitamente adaptáveis a vários meios. É como confessar um crime. Como confessar um crime? E foi em 1844, o mesmo ano que... Sim, Jane, o que foi? Com licença, senhora, é o Charlie. Eu não consigo fazê-lo dormir. Acho que está febril. Oh, querido. Oh, Charlie. Coitado, está com febre, pobre criança. Tudo bem.
É melhor ir ao médico amanhã. Podemos ir hoje. Tenha dó do pobre homem. Eu fico com ele. Vá pra cama, Charles. Está bem. Boa noite. Boa noite, Jane. Boa noite, senhor. É melhor ir também, Jane. Boa noite, senhora. Boa noite. Charles. Não consegui dormir. Pode ler para mim? O que é isso? Deveria reconhecê-lo, você mesmo me deu. Hã? De 5 de julho de 1844. O mesmo ano que escreveu para Hooker. Querida Emma, eu terminei meu esboço da teoria das espécies. Acredito que minha teoria seja verdadeira. E se aceita por um juiz competente, será um passo considerável para a ciência. Por isso estou lhe escrevendo. Em caso de minha morte, como último e solene desejo, peço que a publique a 400 libras. Isso acaba com o Wallace. Sim, talvez acabe. Se sabia que era verdadeira, por que não publicou? Porque outra coisa foi publicada naquele ano. Foi um trabalho anônimo. O título era Vestígios da História Natural da Criação. Eu me lembro, foi uma grande confusão, mas não me lembro por quê. Porque foi uma tormenta. A igreja, em fúria, o denunciou a vários órgãos públicos. O autor fez bem em permanecer anônimo. Caso contrário, teria sido a sua ruína. Sei. Eu estaria sujeito aos mesmos ataques que pareciam inevitáveis. A minha teoria não poderia ser atacada. Foi por isso que mudei meu foco para outras áreas. Ah, os crustáceos infelizes. Os crustáceos infelizes. Senhor Artobalanos. Onde encontrou aquela criatura mesmo? Na viagem no Beagle, em Chiloé, uma ilha na costa do Chile. Lá encontrei esse gênero enigmático da família dos Balanidae. Mas foi apenas em 1840 que eu estudei com afinco. Aquele primeiro espécime, menor que a cabeça de um alfinete, me intrigou imensamente. Percebi que era um gênero desconhecido. Eu lhe chamei de Artobalanos. Isso me levou a uma linha de investigação que mostrava que espécies de crustáceos evoluíram progressivamente de hermafroditas para machos e fêmeas distintos. Uma linha que levava de volta a mudança gradual à transmutação ou evolução. É sua primeira vez, pequeno, não é? Hoje vamos brincar com os nossos amiguinhos. É aqui, papai. Bom. Eu posso? Por favor. Eu percebi que as abelhas param suas jornadas e unem em certos lugares e parecem sempre pararem no mesmo lugar. É apenas coincidência, pura sorte ou há algo mais acontecendo? Um jeito de descobrir é pôr farinha nas plantas para ver se isso interfere em algo. Você entendeu? Não importa. O que tem que fazer ao ver uma abelha é gritar, uma abelha! E se parar de desunir, enfia a estaca. Combinado? Esses X marcam um lugar. Nos guie, Lenny. Eu vou por aqui. Eu vou olhar lá. Acho que eu vi uma. Uma abelha! Horace! Horace, volte aqui! Horace! Não seja bobo! Volte aqui, é só uma abelha! Uma abelha! Muito bem, Lenny! Horace! Estou vendo uma! Muito bem! Outra abelha? Bom. Só falta um lugar, papai. Sim, tem razão. Ah, lá está a abelha! Ah, sim! Olha, papai! É, será que vai para a planta? Não pousou na planta.
Cuidado, Joe! Bem, a farinha não fez efeito. Não as deteve mesmo. Viram? As abelhas seguiram o mesmo padrão, sem se importarem com o nosso truque. É claro que há algum tipo de memória ou instinto atuando. E a informação é passada de geração a geração de abelhas. Acho que foi um bom dia de trabalho. Obrigado, garotos. Vem, Joe. Vem, Joe. Vem. Parece muito melhor, querida. Bem, Ed está muito melhor. Eu fico feliz. Prestes a se recuperar. O bebê está com escarlatina. Mas suave, nem se compara aos casos que tenho atendido na vila. O pequenino é muito forte. Eu não creio que corra perigo. Com bons cuidados, eu tenho certeza de que conseguirá sair dessa. Virá amanhã de novo, doutor? Ah, claro. E se houver alguma mudança, não hesite em me chamar. A qualquer hora. Obrigada. Charles. Não, diga para não me preocupar. O médico está certíssimo. Charlie é forte. O artigo que me deu em 1844 prova que já tinha sua teoria muito antes de Wallace. Mas alguém mais a viu? Sim, eu mandei uma cópia para o Hooker. Aí está. Ele pode confirmar? Também tem o Gray. Enviei a ele uma carta há menos de um ano, com um resumo. Do que importa tudo isso? O que me importa é que Ed melhore e que não percamos Charlie como perdemos... E além do mais, a questão de prioridade entre o Wallace e eu é totalmente trivial. Gray é o homem do Museu Britânico que lhe mandava aqueles crustáceos? Não. Esse é John Gray, criador de crustáceos. Eu falo de Asa Gray, botânico de Harvard. Mas havia um problema, não havia? Não chamaria de problema. Não? Foi a Londres apenas para vê-lo. E estava muito aflito. Sr. Gray? Que bom que o alcancei. Poderia me dar um minuto? Meu caro Sr. Darwin, é sempre um prazer vê-lo. E devo dizer, um prazer raro. Sim, tem razão. Na verdade, Sr. Gray, houve um rumor. Pode ser apenas isso, um rumor, de que numa recente reunião da Sociedade de Zoologia... Um fórum de fofocas. Verdade. Nessa reunião, me disseram que o senhor anunciou que publicaria uma monografia sobre crustáceos. Sim. Ninguém mais qualificado, claro, mas inevitavelmente se anteciparia ao meu projeto. Como sabe melhor que ninguém, eu venho trabalhando nisso há mais de 2 anos. Falates suntureram speeches. Claramente há um engano. Ah, sim, é claro. Eu achei que seria o caso. O que eu disse na reunião é que estava pensando em publicar meu próprio projeto sobre gêneros e espécies de acordo com meus catálogos de manuscritos. Uma sinonímia. Nada além de uma sinonímia. Minha intenção era facilitar e não antecipar seu trabalho. Entendo. Mas, claro, se tiver objeções, posso retirar meu trabalho. Ainda não o publiquei. Não. Bem, espero que não tenha se ofendido, Sr. Gray. É claro que não. Humanum est errare. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas escreveu para ele, não foi? Achei que seria melhor escrever.
Caso ele se arrependesse e roubasse a sua ideia, então a prioridade importa, sim. Não foi só por isso. Há alguns anos recebi uma carta de Hooker. Escrevíamos sobre um botânico francês, Frédéric Gerard. Hooker não gostava muito dele. Aqui está. Eu não tenho costume, diz ele, de confiar em alguém que trata o assunto desta forma e que nem mesmo sabe o que é ser um naturalista. Foi relevante. Mas não disse nada contra você. Foi doloroso para mim. Me lembrou que talvez eu tivesse me estabelecido como um geólogo e biólogo sistêmico. Talvez? Poderia ser acusado de amadorismo. Meu querido Charles. Me pegou de tal forma que mal tive o direito de examinar as espécies. Eu deixei de examinar muitas delas. Crustáceos de novo. Me lembro de levar o George para brincar com os Hammonds. E sua primeira pergunta ao jovem Will foi: onde seu pai guarda os crustáceos? Parece que se dedicou muito a eles. 8 anos. Eu passei a odiá-los como ninguém, como os marinheiros e os seus navios. Mas publicou seu livro sobre crustáceos e ganhou a medalha real por isso. E mesmo assim não publicou sua teoria. Havia muito que ainda não entendia. Muitas áreas inexploradas. Ou você estava adiando? Como posso me defender desta acusação? Aqui, veja. Tenho trabalhado no modelo de célula de colmeia. De acordo com alguns matemáticos, as abelhas constroem suas células para reter grande quantidade de mel, produzindo a menor quantidade possível de cera. Eu descobri que várias espécies constroem suas células com vários graus de excelência. O que isso significa? Que estão em diferentes estágios de evolução. Vamos nos perguntar como uma longa sucessão de instintos arquiteturais modificados pode ter ajudado os progenitores das abelhas. As abelhas consomem de 6 a 7 quilos de açúcar para produzir apenas meio quilo de cera. Além disso, leva muito tempo para produzir a cera. Por isso, a cera é valiosa para elas. E qualquer coisa que possa economizá-la aumenta suas chances de sobrevivência e capacidade de multiplicação. O instinto avançado da construção das células das abelhas modernas pode ser explicado pela seleção natural, se aproveitando das várias e sucessivas pequenas mudanças de instintos simples. Na verdade, isso é falho. Só serve se for aplicado a todos os aspectos da natureza, desde grandes assuntos, como o instinto, a coisas menos importantes, como a dispersão de sementes. Deus, o pássaro morto de Frank. É uma bebida, papai? Está produzindo água do mar, Lenny. Quero descobrir por quanto tempo sementes e plantas vivem em água salgada. Eu já descobri que aspargos boiam por 23 dias se frescos e verdes, e 85 se ressecá-los antes. E suas sementes sobrevivem e também germinam. Sementes de repolho, por outro lado... Eu odeio repolho. Então ficará feliz em saber que apodrecem e afundam muito rápido. Que bom! As sementes se deslocam de várias formas. Alguém pode me dar um exemplo? Voam como dandélios? Exatamente, Yeti. Outros exemplos? Bem, podem ser levadas pelos pássaros. Apanhadas em um lugar e levadas para outro. E claro, os pássaros comem as sementes e não necessariamente as digerem completamente. É outra forma de se deslocarem. Papai. Sim? Pássaros mortos boiam. E se houvesse sementes dentro do pássaro morto que estivesse no mar e boiasse? Excelente, Frank. Eu não pensei nisso. Muito bem. Coloquemos as sementes nos frascos. Me passa as sementes, Lenny. Por favor, passe É com você, sal Horace. aqui. Pegue a proveta e ponha sal. Não. Precisa Estes da aqui, pinça? os aspargos. Obrigado. Pode usar a pinça agora. Muito bem. Agora Isso é agitem. legal. O que acha, papai? Mais sal? Agito mais? Agite bastante. Estou agitando. Vem, Joe. Proponho, como primeiro experimento, deixarmos ele de molho
por 30 dias. Você concorda, professor Frank? Concordo, professor Papai. Você fugiu da outra parte. É claro que fugi. Isso é muito nojento. A verdade é nojento. Agora, vamos irrigar com isso aqui. É com você, Frank. Pegue. Mais devagar. Obrigado. Agora vamos indicar com isso. Muito bem. Guarde. Elas germinaram, papai. Germinaram mesmo. Bem, eu vou tomar nota. As sementes germinaram. Bem, meus sinceros parabéns, professor Frank. Até o Paslow reclamou do cheiro. Reclamou? Nunca me disse. Eu nunca lhe conto as reclamações dele sobre o mau cheiro das coisas. Eu agradeço, sem dúvida. Tudo por uma boa causa. Eu nunca pensei que passaríamos por isso para deixar Wallace levar a fama. Oh, Emma. Escreva para Lyle e Hooker sobre isso. Veja o que aconselham. Ambos são cientistas respeitados e homens honrados. É uma excelente ideia. Excelente. É um prazer vê-la novamente em Down House, senhora Wedgwood. Obrigada, Paslow. Minha querida e cara irmã. Emma. Que bom que pôde vir. Feliz Elizabeth, em vê-lo. feliz em vê-la. Deve estar tão cansada. Nem me diga. Foi uma viagem e tanto. Minha querida irmã. As crianças vêm comigo. Todas. E você e Charles. Não, não é isso. É o Charles. Está prestes a perder todo o trabalho de uma vida. Prezado Lyle, me desculpe por incomodá-lo. Sei que está ocupado. Mas preciso de sua opinião sincera. Tudo o que está no projeto de Wallace encontra-se mais completo no meu, feito em 1844 e lido por Hooker há 12 anos. Deveria estar muito feliz agora em publicar um resumo de minhas visões em geral, mas não estou certo de que posso fazê-lo de forma honrada. Eu estou muito preocupada. Com a doença de Ed e agora o bebê, acho que pode ser demais para o Charles. A saúde dele não é boa. Ele está pensando em Annie. Ele não fala, mas eu sei que está. Você é forte o suficiente para ajudar ambos a superar. E eu sou. Nunca esquecerei como foi forte quando Annie morreu. Eu fui forte? Não chorei o tempo todo? Chorou, é claro, mas não muito. Atendeu às necessidades deles com seu altruísmo de sempre. Não sabe como é bom tê-la por perto. Preferiria queimar meu livro inteiro a permitir que ele ou qualquer outro pense que agi de forma vil. Sei que é tolice incomodá-lo com esse assunto, mas não sabe o quanto ficaria grato por seu conselho. Vindo para cá, eu estava relembrando nossa visita à Itália com o papai. Lembra de quando cruzamos os Alpes e quase tombamos na neve? Lembra que estava tão frio que as janelas congelaram por dentro? E Roma,
Ah, nunca vou esquecer como você odiou a Capela Sistina. Mas era tão horrível. Ficou furiosa por Michelangelo gastar seu talento em algo tão feio. E lembra dos terríveis cânticos com aquelas alemãs, você lembra? E a recepção estranha da princesa Dória para os peregrinos, lembra? As filhas da rainha Etrúria e as duas princesas Ruspólios carregando bandejas como garçonetes. Poderia dar uma lida antes de enviá-la a Lyle? Claro. Elizabeth. Gostaria de um chá, Charles? Ah, não, obrigado. Eu estava dizendo a Emma que se as coisas não melhorarem por aqui, devem vir comigo para Hartfield. Não gostei das suas observações. Não é uma carta tola nem baseada em meros sentimentos tolos. Há um aspecto que ainda me perturba. Nunca quis publicar apenas um resumo. Sempre quis apresentar a teoria completa. Num grande livro. Ah, o grande livro. Emma lhe contou? Sim. Que coisa. É. Parslow pode levá-la. Não vou dizer que há melhoras. Na verdade, sinto dizer que ele está pior. Mas não vejo razão para grandes alardes. Ele está vindo. Lene, mais rápido. Venha, Lene. Vamos nos atrasar para a missa. Já estamos atrasados. Ah, eu não sei como aguento esses dois, Emma. Eu É vi disso isso que eu estou falando. Etty está indo bem, mas não posso dizer que estou tão seguro quanto a saúde do garoto. Obrigado. Não há de quê. As crianças gostaram muito do que viram. Mas enquanto Bob pensava em outra coisa, tirou uma moeda do bolso e começou a brincar com ela. No final, ele a colocou no bolso novamente. Mas foi no bolso que estava furado. E Bob pensou de novo na moeda e a procurou. Mas a tinha perdido. Procurou nos outros bolsos, mas sem qualquer sucesso. Oh, Lizzie, perdi a moeda. O que eu faço? Eu vi o médico quando voltava da igreja. Está quente. Ele dormiu um pouco? Sim, eu li para ele. Parece que funcionou. Mas acabou de acordar. Vá dar uma volta. Eu fico com ele agora. Charles, não se torture.
Papai, empurra. Papai, Desculpe. estava pensando. Sim. É um péssimo hábito que tenho. Pensando em quê? Estava pensando que uma garotinha no balanço é um exemplo perfeito do princípio da inércia de Newton. Quem é Newton? Isaac Newton é o pai da ciência moderna. Ele foi um bom pai pra ela? Empurrava no balanço? Sim, de certa forma. Foi exatamente o que ele fez. Ele percebeu que, na natureza, os objetos tendem à inércia, ou seja, a ficarem parados. Até que uma força externa seja aplicada assim. Se segura! Estamos alto! Muito alto, papai! Vamos para Mulver. Kitty, come, please. Vamos ver o Dr. Gully. Ele já curou seu papai. E ele vai te curar também. Vem cá, vem. Prontinho. Vamos. Annie. Minha querida Emma. Ela entrou em seu sono eterno, muito tranquila e docilmente, ao meio-dia de hoje. Nossa pobre e querida filha teve uma vida curta, mas alegre, eu acredito. Só Deus sabe que infortúnios a aguardavam. Ela partiu sem se lamentar. É desolador lembrar de suas maneiras francas e afáveis. Devemos nos apoiar nesta hora, minha querida esposa. Quando volto, não sei. Minha querida e pobre esposa. Bom dia, Sr. Paslow. Bom dia, senhor carteiro. Obrigado. De nada. Obrigado, Parker. Por nada, senhor. Emma. Desculpe. É de Lyle. Está em contato com Hooker. Acho que encontraram a solução. Haverá uma reunião na Sociedade Leniense dia 1º de julho. Propõe que meu resumo de 1844 e minha carta Gray sejam lidos junto com o trabalho de Wallace. Eu acho que é isso.
Seria uma saída honrosa. Muito bem. Ele... Minha pobre querida. Emma. Prezado Hooker, sinto lhe informar que nosso querido bebê faleceu ontem à noite. Estou muito triste e não há o que possa fazer. Mas envio o trabalho de Wallace, meu sumário e a carta Gray. Ouso dizer que é tarde demais. Não me importo com isso. Seria horrível de minha parte me preocupar com qualquer prioridade. Deus o abençoe, meu caro e prezado amigo. Não consigo mais escrever. O homem que nasce da mulher tem tempo curto de vida e é cheio de infortúnios. Mesmo em vida, estamos morrendo. Resumos e trabalhos do Sr. Charles Darwin e do Sr. Alfred Russel Wallace. Parte 1 do Sr. Charles Darwin, sobre a variação sob domesticação e sobre os princípios de seleção. Em quem podemos buscar socorro se não em ti, ó Deus, que nossos pecados simplesmente repudia? Que seja lembrado que nada tenho a dizer sobre a vida e a mente de todas as formas que descendem de um tipo comum. Falo da variação das grandes divisões existentes do reino organizado. A natureza pode efetuar com a seleção tais mudanças que devemos... Que possa Deus Todo-Poderoso de grande misericórdia levar consigo a alma de nosso querido irmão que parte daqui. Portanto, entregamos seu corpo à terra, da terra à terra, das cinzas às cinzas, do pó ao pó. Sabemos que a forma da terra tem mudado, e com os terremotos e as marés, tudo deve mudar. Muitos geólogos acreditam em um vagaroso resfriamento. No resumo de um trabalho do Sr. Alfred Russel Wallace, sobre a tendência das variações para se diferenciar de um tipo original, um dos argumentos mais...
Algo de Lyle Hooker? Sim. Parece que os membros da sociedade leniense não se interessaram nem por meu resumo, nem pelo trabalho de Wallace. Ouviram o presidente falar que foi um ano vazio, sem descobertas importantes. Ficou frustrado ou aliviado? Eram apenas resumos. O que é isso? Fale logo. Lyle quer que eu publique um texto mais completo. E quer fazer isso? Bem, se eu fizer, não haveria como escapar das implicações de minha teoria. Prepare-se para a tempestade. Sabe, eu sempre achei difícil falar sobre a religião em si. Acho escrever mais fácil. Lembra-se do que lhe escrevi logo que ficamos noivos? Se lembra? Tenho quase decorado. Você temia que nossas opiniões em assuntos relevantes fossem muito diferentes. Eu disse que dúvidas honestas e conscientes nunca seriam um pecado. Disse. E ainda penso assim. Mas você sentia que poderia ser uma lacuna entre nós. Você sempre foi muito aberto comigo sobre tudo e sou muito grata por isso. Meu pai me aconselhou a fazer o oposto disso. Emma? Bom, será a melhor esposa para você. Uma menina muito bonita e inteligente também. Eu só vejo um empecilho nisso. A religião é devota como todas as mulheres do Edward. Emma é unitarista, pai. Lembra como vovô descrevia o unitarismo? Um colchão de penas para os cristãos caídos. Eu diria que o unitarismo é um cristianismo fajuto se comparado aos dragões evangélicos. Mas não se engane. Emma acredita em coisas como vida após a morte, o inferno e etc. Mas acho que você não acredita. Bem, tenho menos certeza do que tinha. Bom, não acredito nela, seu avô também não acreditava. Mas para as mulheres da casta e com a mentalidade de Emma, são coisas de vital importância. Mas não precisa ficar tão desanimado. Há um jeito de resolver isso: mentir. Vá para a igreja e todas essas coisas. Se possível, evite discussões e, acima de tudo, nunca, sob nenhuma circunstância, revele sua verdadeira opinião. Então agiu contra os conselhos do seu pai? Eu fico feliz por isso. Na carta que escrevi, antes de nos casarmos, pedi que fizesse algo para mim. Ler o discurso de adeus de nosso Salvador com afim. Disse que era seu favorito do Novo Testamento. Disse que demonstrava amor a eles e devoção e lindos sentimentos. Você lembra? Era a minha parte favorita também, quando estava na universidade. Eu queria que o lesse. Nem sabia o porquê. No entanto, nunca quis que me desse a sua opinião. Quer ouvi-la agora? Não muito, mas ouço. As palavras são belíssimas. Um novo mandamento que lhes envio: amai uns aos outros como vos amei. Mas a razão nos faz duvidar se Jesus disse isso mesmo. Razão quer dizer os horríveis alemães estudiosos. Podem ser horríveis, mas são estudiosos, como bem sabe. Leu alguns deles. Muito incomodada. Pelos séculos, milhões de pessoas corresponderam, como eu, à mensagem de amor, esperança e beleza. Acho que a beleza e grandiosidade numa forma de vida que foi originalmente colocada talvez num organismo simples e que de um começo tão simples, vários organismos mais bonitos e maravilhosos foram e continuam evoluindo. Algumas das melhores e mais intelectuais mentes perceberam a verdade da religião. Sim, mas teriam que dizer que outros intelectuais, como meu pai, o meu irmão e o meu avô, que não aceitam os dogmas da fé cristã, devem queimar eternamente no inferno. Depois da morte de Anne, parou de ir à igreja. Foi a gota d'água?
Algo tão doloroso e cruel faz com que seja difícil acreditar em Deus Todo-Poderoso e Amável. Mas foi antes disso. Eu dei uma olhada a fundo no livro da natureza. Eu vi seus infinitos ciclos de predação e morte. Há um tipo de vespa que põe os seus ovos em uma lagarta viva. Quando as larvas eclodem, devoram o hospedeiro por dentro. Isso é obra de um criador benigno? Ao mesmo tempo, sou como todo mundo. Eu não quero morrer. Seria confortável acreditar que nosso amor seria eterno. Eu acredito. Acredito que nunca nos separamos daqueles que amamos. Às vezes acho que o assunto é muito profundo para o intelecto humano. Até um cachorro pode especular a mente de Newton. Decidiu alguma coisa sobre a publicação? Sim. Não. Não tenho certeza. Seria uma tormenta. Eu acho que não. Pensei em muitas coisas nos últimos dias. A grande dificuldade que vejo é o homem. A noção de o homem descender dos animais e não feito à imagem de Deus. Um homem sem alma. Se puder evitar isso. Eu nunca quis deixar isso explícito. Pelo contrário, mas é claro, isso está explícito nas entrelinhas dos argumentos. Quando minha irmã Fanny morreu, fiquei muito chateada. Mas minha fé não se abalou. Mas quando Annie morreu, acho que deixei de acreditar. Apenas por um momento. Mas isso me deu uma maior compreensão. Eu acho que deve publicar. Não é só você, Emma. Tem a nossa família, nossos amigos. Sem contarmos o público em geral. Se arrependeria se eu me tornasse objeto de ódio. Nós devemos pensar com muito cuidado. Você pensou em publicar? Creio que vai provar que é um animal. Quando a bordo do HMS Beagle, como naturalista, me deparei com certos fatos sobre a distribuição dos habitantes da América do Sul e das relações geológicas dos habitantes do presente e do passado daquele continente. Tais fatos pareceram me alertar sobre a origem das espécies. O mistério dos mistérios.
Novembro 1859. Não é justo. Era você. Emma! Bom dia. Sr. Darwin? Obrigado. Muito obrigado. Calma aí, ó. Crianças, onde está a mamãe? Que isso? Venham comigo. Venham, vamos dar uma olhada nisso. Vem, Joe. Rápido. O que tá acontecendo? Joe. Mais rápido. Emma. Emma. A origem das espécies. É o seu abominável livro, papai? Abominável, Lenny? É meu livro abominável. Vem, gente, vem! Ei, espera aí! Vamos! Vem aqui, Joe! Vem aqui! Tomem cuidado. O casamento de Charles e Emma sobreviveu às controvérsias criadas pela publicação. Darwin morreu em 19 de abril de 1882, com Emma ao seu lado. Foi enterrado na abadia de Westminster. Alfred Russel Wallace foi um dos que carregou seu caixão. Por mais 14 anos, Emma defendeu a reputação de Charles até sua morte em 1896. Versão brasileira, etc. Filmes.